Livro Liderança, de Gustavo Poubel. Capítulo 6. Rumo à excelência. Cooperação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. A Bíblia diz que somos cooperadores, lavoura e edifício de Deus. Cooperador é aquele que é companheiro, que colabora no trabalho. Deus podia e pode fazer tudo sozinho, mas em sua soberania escolheu os homens para serem cooperadores desde o início da criação. Neste texto, Paulo também nos chama de lavoura e edifício de Deus. Ao dizer que somos lavoura, entendemos que assim como em uma grande plantação, Deus lança sementes nas mãos de líderes, para que ao investir na vida de pessoas, surja uma grande lavoura. Ele não entregou o produto pronto, mas sim por meio de sementes que, uma vez plantadas e regadas, produzirão um grande resultado. Lavoura também traz a ideia de unidade. Ela não é feita individualmente. Dificilmente um homem solitário cuidará de um grande campo. É necessário cooperação, uma família, uma equipe. Deus nos escolheu para cooperarmos com Ele em família, em equipe, em conexão, com tantas pessoas para que o resultado seja segundo a sua vontade. A expressão de edifício nos lembra que Deus escolheu habitar em nós. Somos, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Somos como tijolos na construção do edifício de Deus. Deus habita naquilo que Ele constrói em nós e por meio de nós. Somos cooperadores dele por meio da nossa dedicação, do nosso tempo e esforço. Como edifícios de Deus, quanto mais intensamente entregarmos ao Senhor e cooperarmos com o que Ele está fazendo nessa terra, cresceremos a cada dia mais bem construídos. Podemos crescer em influência, por exemplo, por meio cooperativo. Não devemos ver limites no lugar onde estamos. Enquanto expandimos, crescemos individualmente, assim também acontece com o empreendimento. Na Bíblia, vemos que o capítulo 1 de Gênesis descreve toda a criação de Deus do primeiro ao sexto dia. Mas há detalhes que são revelados apenas no capítulo 2, no versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. A palavra diz que não havia plantas no campo por dois motivos. Deus não havia feito chover e não havia homem para lavrar o solo. De forma semelhante, o sucesso em tudo o que fazemos precisa da chuva dos céus, que são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E é necessário lavrar o campo, que é a nossa cooperação com Deus. Se Deus não estiver conosco, não conseguiremos. E quanto mais cuidarmos, maior será o resultado que obteremos. Assim como as ervas brotam, as oportunidades de Deus também surgem, pois Deus é um Deus de oportunidades. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Existem portas abertas por Deus diante de nós, mas Ele precisa que sejamos cooperadores. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Apocalipse 3:20. Ele dá as oportunidades, a erva do campo, a chuva dos céus, mas precisamos cuidar daquilo que ele nos confiou. Ele deseja que sejamos seu companheiro de trabalho. Precisamos interagir com as portas de oportunidade que ele nos deu. Deus escolheu nos chamar para a cooperação. Ele não fará nada de maneira solitária. Não adianta ficar de braços cruzados. Precisamos fazer nossa parte, conforme a habilidade que ele nos dá. O tamanho do seu ministério é você quem determina o quanto você cooperará com o que Deus tem colocado em suas mãos e o quanto Deus fará crescer. Faça além, pois o Senhor te recompensará no meio da sua trajetória de liderança. Livro Liderança, de Gustavo Poubel, capítulo 6, Rumo à Excelência, página 111. Excelência. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Excelência nem sempre é ter o melhor, mas fazer o melhor com aquilo que temos. Como diz em Eclesiastes, o que lhe for proposto para fazer, faça muito bem. Use todas as suas forças, utilizando as ferramentas e recursos disponíveis. Muitos esperam um tempo perfeito para produzir algo, mas o perfeito é a atitude que temos no tempo que Deus nos dá para agir. Quando estiver tudo favorável, talvez não produziremos algo relevante à nossa vida. A excelência não é um lugar ou o que temos, é a atitude de fazer com o que temos nas mãos hoje. Isso não destrava do perfeccionismo dos modelos atuais. Como cristão, temos dentro de nós a natureza de excelência, porque o próprio Cristo é excelente. Precisamos deixar a natureza de Cristo reinar em nosso coração e transbordar essa excelência em nossas atitudes. Jesus é o melhor exemplo para a nossa vida na aplicação desse princípio. Em Marcos capítulo 7, versículo 37 diz: tudo ele, Jesus, tem feito esplendidamente bem. A palavra esplendidamente no grego é kalos, que significa exatamente, corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação. Tudo o que fazemos deve ser feito de forma que não deixe espaço para reclamação. O Evangelho se torna mais evidente quando produzimos ou servimos em algo com excelência do que simplesmente com nossas palavras. A nossa excelência é a marca do Cristo que habita em nós. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo de 9 a 10, diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, e todas a percepção, para que aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A excelência começa no nosso estilo de vida. Como cristão, devemos crescer em excelência e ser aprovados nas coisas excelentes. É possível distinguir aqueles que se encaixam nesse princípio e devemos incentivar os demais também a andar no ritmo da excelência, não apenas por meio das palavras, mas com suas ações. Quem anda em excelência reconhece outros excelentes, pois está dando o seu melhor, o seu máximo. Excelência é um atributo de Deus e, portanto, deve ser uma marca nossa também. Página 112. Amor. Nosso maior diferencial como cristão é o amor. Assim como diz em Romanos, capítulo 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus está
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ande em amor, pois o amor sempre levará rumo à excelência. Tenha sempre amor pelo processo. Nada de Deus vem pronto. Precisamos entender que tudo que Deus faz é por meio de processos. E em liderança não é diferente. Algumas dicas para liderar durante o processo. Planeje e seja intencional. Não adianta planejar e ser passivo. Tenha ação. Sendo intencional, alcançaremos o sucesso. Não somente individualmente, mas de toda a equipe. Organize. Organize não só as pessoas, mas também você mesmo. Líderes que sabem para onde está indo, têm o poder de arrastar outras pessoas àquele propósito. Ninguém segue quem não sabe a direção do seu propósito. Lidere no processo. Não desista no meio do caminho. Seja constante, até mesmo sob circunstâncias adversas. Tenha ações correspondentes com a visão e leve outros a esse lugar. Monitore constantemente. Sempre confira se o seu barco está em direção ao porto certo. Com esse conteúdo e essas dicas, você tem a capacidade de ter sucesso e êxito como líder nos dias de hoje. Não somente influenciando pessoas, mas transmitindo os princípios do reino de Deus ao lugar onde você está. Página 113. Conclusão. A liderança não tem a ver apenas com uma posição ao cargo, mas com o propósito de servir outros e capacitá-los a cumprir a vocação dada por Deus. Que este livro tenha capacitado líderes com princípios e valores bíblicos e despertando em cada leitor a vontade de exercer liderança em cada esfera da sociedade e em todos os ambientes possíveis. Nosso chamado como líderes saudáveis nos leva a acreditar que com as ferramentas certas e posturas adequadas seremos eficazes na realização de tarefas e no cumprimento de propósitos. À semelhança da liderança de Jesus, aprendemos como manter o foco em meio a tantas distrações. E assim avançamos rumo ao crescimento interno e externo em nossas lideranças. Os textos baseados em histórias e testemunhos bíblicos nos mostraram como podemos confiar na graça capacitadora do Senhor, que nos faz superar crenças limitantes. Estas podiam ser consideradas barreiras intransponíveis para alguns, mas depois de inspirados têm mais consciência da capacitação divina do que velhas armadilhas da mente. Aprendemos também que o Senhor não precisa de números, mas de pessoas comprometidas, que se dispõem a serem treinadas para uma vida com propósito, para se tornarem verdadeiras atalaias do Senhor, como vimos na história de Gideão e os 300. Por meio de experiências reais, resultados exponenciais são alcançados com relação à formação de equipes, aplicando a proximidade adequada, conexão saudável e investimento contínuo. Um eficaz tripé na formação de equipes de liderança. E por último, e não menos importante, recebemos chaves bíblicas e princípios infalíveis de crescimento, que são ferramentas adequadas para um bom gerenciamento cristão. Toda a organização precede o crescimento. Minha oração é que, apesar das circunstâncias contrárias ou recursos escassos, você prospere em todos esses princípios extraídos das Escrituras e com eles se torne, a cada dia, um líder saudável e eficaz,
em sua geração. Lembre-se, excelência não é sempre ter o melhor, mas sim fazer o seu melhor com o que você tem nas mãos.